o Flamengo pode perder Eric Pulgar por apenas 4 milhões de euros. E a própria diretoria que armou tudo isso. Multa de ridícula, renovação falsa, isso é um escândalo dentro do Flamengo. Segura aí, vamos reagir agora o paparazzo rubro-negro falando sobre isso. O jogador chega, não quer renovar se não houver um aumento salarial. Aí o Boto, né, para falar, eu renovei os caras aqui, ó, eu tô fazendo meu trabalho, eu tô renovando eles aqui. Ele aí manda a assessoria, jogador renovado por tanto tempo, né? Jogador tá satisfeito, tá renovado por tanto tempo. Só que quando ele renova, ele abaixa a multa. E aí o Eric Pulgar, que ele renovou, que estava aí também precisando renovar, renovou com a multa de 4 milhões de euros. Para que isso? Vai perder o Eric Pulgar. Uma multa dessa, você fica na mão de qualquer outro time. O Flamengo pode perder o Pulgar ano que vem com a multa de 4 milhões de euros. Isso é surreal. Tudo porque não queria aumentar tanto o salário assim, aí abre as pernas e fala, vem cá, vou diminuir a sua multa aqui. Você aceita? O jogador, óbvio que ele quer, né? Ele quer ou um aumento salarial ou ele quer a possibilidade dele ser negociado e ele, né, ganhar na operação e tal. É do atleta, faz parte. O Eric Pulgar teve a multa dele no ano que vem reduzida para 4 milhões de euros. É até uma informação que o Guilherme estava conversando comigo, a gente teve a mesma informação. E aí chegou para mim que a mesma situação está sendo conversada com o Guilherme Varela, que a multa dele vai reduzir para um absurdo de baixa, mas aí o jogador aceita. Ele é uma falsa renovação, né, gente? Tipo foi a do Gerson. A do Gerson foi uma falsa renovação. É isso, gente. Flamengo fazendo burrice, ao invés de pegar o modelo José Boto, né, trazendo um modelo em questão de fora, fazendo burrice no time do Flamengo, né? Vamos também aqui trazer sobre o caso do Pedro, atualizações no dia de hoje a respeito do Pedro. Os caras chamam para dentro e vêm trabalhar. Explica pra gente o que aconteceu com a questão do Pedro, via a matéria do Mauro César, e isso não caiu bem lá dentro do Mengão? Explica para nós, por gentileza. Vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte: primeiro, o Mauro César publicou uma informação dizendo que o Flamengo queria vender o Pedro, tinha a intenção de vender o Pedro. O Flamengo contestou a informação e o Mauro César publicou os prints dele com um membro importante do clube, mostrando que ele falou ali, inclusive, em 15 milhões de euros pelo Pedro, né? Gostávamos de que tivesse uma proposta, enfim, com um linguajar, com um sotaque português, enfim. Português de Portugal. Publicando ali essas informações. A partir daí, óbvio que teve uma discussão grande dentro do Flamengo sobre essa venda do Pedro. A cúpula do Flamengo não tem nenhuma intenção de vender o Pedro, e ninguém tinha sido como quem é a cúpula do Flamengo? O conselho diretor, que está acima do futebol. O BAP, o presidente, todos os outros vice-presidentes dele, que são colegiados, que também, quando é um jogador desse porte, também, obviamente, dão um aval ali ou não para isso. Não tinha esse plano não foi discutido lá em cima. Então, ficou uma surpresa muito grande para quem estava lá em cima, que o futebol estava discutindo vender um dos principais jogadores por 15 milhões de euros, além do que um valor bizarro, para dizer o mínimo, né? O Flamengo, há 2 anos de 2023, recusou uma proposta de 40 milhões de euros pelo Pedro, e agora alguém no futebol do clube está achando que é bom vender por 15. Obviamente não fez o mínimo sentido, caiu muito mal dentro da cúpula do clube. Não vai ter queda de ninguém no futebol e tal, mas foi uma informação que desagradou, porque, primeiro, vazou um plano de futebol que não tinha sido discutido, que estava sem sintonia com o conselho diretor e que causa um desgaste, obviamente, em todo o clube, o vazamento desse... E aqui, deixando claro, o Mauro fez o trabalho dele como jornalista. Agora, se a pessoa... Inclusive, ele não estava perguntando Pedro. Isso que é a questão. Ele não estava perguntando Pedro. Então, o próprio presidente do clube, o BAP, não entendeu como desnecessária a menção da pessoa para começar a falar de negociar o Pedro numa conversa que nem era sobre isso. Era sobre outra coisa. Era uma conversa ali, vai ter reforço e tal. Aí, de repente, começa a falar de venda do Pedro com sotaque português. Então,
Bom, cada um que tire suas conclusões aí desse. É isso, gente. Cara, assim, o sistema em questão, assim, os jogadores que foram atrás, que foi o Juninho, né? Até agora ainda não deu resultado o time do Flamengo. Vamos ver a respeito do mercado atual, né? Agora, burrice estão fazendo. Estão fazendo no Flamengo, né? Essa renovação, como o Paparazzo falou, essa falsa renovação que houve com o Gerson e está trazendo para outros jogadores, né? Claro, o Pulgar está machucado, nenhum time deve aparecer, tanto que também a recuperação dele vai ser demorada, né? Mas isso afeta, se é um sistema de negociação, isso afeta outros jogadores que podem também sair praticamente de graça. Sobre o Pedro, acredito que o José Boto ele já tem olhado o sistema que o Felipe Luiz joga. Se você olhar o Felipe Luiz, ele não vem aproveitando tanto o Pedro como é para aproveitar, né? Então, por conta disso, acredito na cabeça dele, ele quer negociar o Pedro e trazer alguém no sistema de jogo do Felipe Luiz. Mas se queimou, porque logo no mandato passado, logo em questão na época do Marcos Braz, o próprio time tinha recusado uma proposta absurda. Então, se recusou uma proposta absurda anteriormente, como é que vai vender agora por mixaria? Então, antes disso, acredito que o Boto tinha que olhar toda a negociação a respeito dentro do jogador antes de cavar isso no mercado. Eu acho que ele soltou isso pro Mauro para cavar uma possível saída, para trazer interesses de outros clubes em cima do Pedro, né? E mostrar que o Pedro foi bem vendido. Acredito eu. Qual é a sua opinião? Vou pedir aqui para você se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar sua opinião a respeito de tudo que está acontecendo no Flamengo, e tudo que tiver acontecendo no Flamengo vou trazer aqui para a gente reagir. Valeu!